Fala pessoal do Segundão, tranquilo? Beleza? Pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a aula do dia 30/9 no Centro de Mídias. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí, tá? É uma aula bem interessante, ela vai falar sobre as revoltas do século XVII ao século XIX. Eles fazem um compilado dessas revoltas, eles vão buscar essas revoltas para analisar como elas acontecem e também para falar um pouquinho sobre os direitos adquiridos por essas revoltas. Lembrando que revolta nada mais é do que um grupo social que está almejando alcançar direitos iguais. Não é direitos a mais, e sim direitos proporcionais a outro grupo. Nós temos aí dentro da sociedade diversos grupos, né, sociais, e alguns acabam tendo mais direito que outros, ou pelo menos acesso a bens e a serviços, né, a um conforto maior que outros grupos não têm. Para explicar isso, um exemplo, a gente pode citar a questão da escravidão. A gente lembra que o escravo ele não é dono nem de si mesmo, enquanto você tem aí uma parte da população livre, né, com acesso a tudo, e os escravos ali sofrendo castigos e humilhações, né, e tudo mais. Então, quando você tem a revolta escrava, é para buscar essa liberdade, é para buscar esse senso de justiça e igualizar essa sociedade. Um outro tipo de revolta que nós temos aqui é a revolta, por exemplo, feminina, né? Está na moda aí o feminismo, tá? Que é a mulher buscando o direito igual ao do homem. Lembrando que um homem numa posição de emprego igual da mulher, um gerente, por exemplo, e a mulher gerente, o homem acaba ganhando um salário maior fazendo a mesma função. Então, o feminismo não é para buscar direito a mais do social, não, é para buscar os mesmos direitos. Normalmente, uma revolta se pauta nesse princípio, tá certo? A revolta ela pode ser feita de maneira, como nós vimos aí ao longo da história e na aula, pacífica, que é o protesto, quando você divulga suas ideias, né, quando você tenta mudar essa sociedade através da lei, né, da própria lei daquele tipo de sociedade, ou ela pode ser feita através da força, que é quando o indivíduo ele pega em armas ou faz motins, né, buscando uma melhor condição dentro dessa sociedade, tá certo? Como a aula falou, nós tivemos várias revoltas que garantiram os direitos e como a nossa sociedade é formada ainda hoje, né? Quando você pega aí direitos à liberdade, direitos à vida, direitos trabalhistas, o próprio direito do trabalhador, ele foi feito com muito suor, ele foi feito com muita força. Eu muitas vezes, na aula de história, eu falo para o meu amigo, olha, para o meu aluno, aliás, que também é meu amigo, gente, quando você ouve um prefeito ou um vereador, alguém dizendo, olha, eu fiz tal lei, né? Toma cuidado com isso, para você não mistificar a lei sobre uma pessoa específica. É muito comum, por exemplo, durante o período histórico, quando nós estamos estudando Vargas, por exemplo, a era Vargas, que foi um governo que uma das grandes partes dos direitos trabalhistas foi implementado, né? Pega ali salário mínimo, férias remuneradas, enfim, várias leis que o Vargas dava ao trabalhador. Quando você fala Vargas dava ao trabalhador, isso tira todo o mérito de uma classe, porque para o governo assinar uma lei, foi preciso muitas pessoas perderem a vida, muitas pessoas protestarem, muitas pessoas cobrarem esse governo para que se tivesse um mínimo de condições para se chegar até essa lei ser implementada. Então, normalmente, tome cuidado com essa questão, fui eu que dei, fui eu que fiz, né? Há um grupo social muito importante, talvez, lutando por aquilo, e você vai atribuir aquela lei ou aquilo a uma pessoa, né? Até ontem eu estava nas redes sociais aí vendo a questão da penalização
para animais, para abandonos e maus tratos. Ontem, né, eu estou gravando aqui, hoje é dia 2, né, e acho que dia 1º, dia 30, saiu essa lei, foi sancionada pelo presidente, um projeto de um deputado, falando sobre o maltrato dos animais. Bom, primeiro foi um projeto de um deputado, depois a sanção do presidente. Mas, e a luta por detrás disso? Quando você fala que o presidente fez a lei, cara, quantas ONGs, quantas pessoas lutaram, né, cuidaram de animais abandonados e vem pedindo nas redes sociais e vem manifestando a favor dessa lei desses animais. E aí tem que tomar cuidado para não virar uma bandeira política aquilo que nós falamos que é uma luta social, porque é uma luta social por responsabilidade aos animais, tá certo? Então é isso do que se trata as revoltas. É lógico que são revoltas sociais, onde você vai ter um exemplo, a Revolução Francesa, que vai pedir mais direitos, né? Isso vai influenciar a nossa sociedade, porque a partir dela nós percebemos que os trabalhadores realmente deveriam ter alguns direitos, e está longe de ser o ideal ainda, e vai influenciar o nosso tipo de pensamento, certo? E é isso, eu acho que a gente tem que assistir essa aula com carinho e pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre essas revoltas. Um outro ponto que eu quero abordar agora dessa revolta, só para a gente finalizar e parar para pensar um pouquinho, né, já que nós pensamos até agora sobre, e eu espero que vocês tenham entendido, sobre essa questão de uma classe assinar um documento falando que constituiu a revolta, sendo que a revolta, ou o direito no caso, né, é algo de um grupo, é a questão de tomar cuidado quando a gente ganha o benefício, né? O benefício que é fruto da revolta, que muitas vezes se converte contra a própria classe. Eu vou citar um exemplo aqui. Se você voltar ao Império Romano, um exemplo, você vai ver que os plebeus, que eram a maioria, mas uma classe social sem direito algum, né, lutaram contra os patrícios, que eram os mais ricos, para conseguir determinados direitos. Tá certo? Quando a maioria luta, ela consegue esses direitos. Por exemplo, os plebeus, eles conseguiram direitos de ter dentro do governo um órgão chamado Tribunato da Plebe, que era muito importante. Qual era a função desse Tribunato da Plebe? Vetar, né? Quando eu falo vetar, é interromper qualquer lei feita dentro do Senado romano. Então imagina, olha só que interessante esse órgão na prática, né? Estou colocando aqui na prática. Um órgão que foi criado pelos plebeus através de uma revolução, ao qual dava direito ao plebeu de qualquer lei que fosse feita pelos patrícios, que era um grupo mais rico, né? Ou pelo consulado, de anular essa lei. Então, se eu faço uma lei que é contra a classe mais pobre, esses pobres agora eles têm o direito de anular essa lei se eles acharem que vai, digamos assim, comprometer ali a renda ou algum direito deles. Importante, não é? Porém, como que funcionava na prática esse Tribunado da Plebe? Normalmente começa com 10, né? Depois cai para 2 apenas plebeus. Esses plebeus, eles eram eleitos pelo povo, pelos próprios plebeus. É como se fosse assim, eu não posso pegar toda a classe e fazer com que ela vá a essa discussão. Eu preciso escolher 2 representantes ou 10 representantes, no caso aí do Império Romano, tá? Da República Romana, para que seja representada. E olha o que acontecia. Bom, quando a gente fala de eleição, a gente fala em dinheiro, certo? Olha que interessante isso, essa análise que eu estou fazendo. Quando você fala em eleição, a gente fala em dinheiro, em ganhar, porque para você divulgar, eu vou ser candidato, por exemplo, eu, Júlio, quero ser candidato ao Tribunato da Plebe, eu quero ser lá um dos plebeus
que vai ter o direito de vetar qualquer lei vinda dos patrícios, certo? Eu posso me candidatar? Pode. Mas para você divulgar o seu nome, para você fazer a campanha, para você divulgar o seu plano, digamos assim, de ação, é necessário dinheiro, né? O marketing custa caro. E o plebeu, ele tem esse dinheiro para fazer essa propaganda? Não tem. E aí ele vai buscar esse dinheiro aonde? No patrício. É o patrício que normalmente vai financiar a campanha desse plebeu, não é? Porém, quando o plebeu é eleito, o plebeu tem direito de vetar o que nós falamos, que é as leis feitas pelos patrícios, se assim ele achar que não é conveniente à população mais pobre. Porém, se esse plebeu ele recebeu dinheiro do patrício para ser candidato, para divulgar o seu nome, já fica comprometido aí o veto dele, porque o patrício passa a ter direitos, digamos assim, sobre o plebeu. Olha, eu te dei o dinheiro para você estar aqui eleito, eu te dei o dinheiro da campanha, agora você vai vetar as minhas leis. Olha que interessante isso, né? A PEB conseguiu, através de muita luta, né, de muito sangue, suor, direitos, um tribuno que vetasse, inclusive, leis que fossem feitas que onerassem os próprios pobres, porém, para ser eleito alguém para essa função, precisa do dinheiro do próprio patrício, que vai depois cobrar desse plebeu que acabou de entrar, que não vete as suas leis. E aí o órgão fica totalmente corrompido e cai por terra. Então, quando eu falo que a gente tem que não só fazer as revoltas, né, os protestos, os manifestos, né, pacificamente, para que a sociedade ela se transforme e vire uma sociedade mais igualitária em relação a direitos, né, é preciso a fiscalização também dessas conquistas, né, conquistas essas que são importantíssimas. Vamos pegar na região aqui, você tem revoltas como a de Guariba, né, lá nos anos 80, né, trabalhadores rurais do corte da cana que protestavam sobre melhores condições de trabalho, né, condições assim, ó, de ter um ônibus digno para ir ao trabalho, horas trabalhadas, condições a direitos de aposentadoria por conta do trabalho exaustivo no campo, enfim, água gelada, coisas simples que o trabalhador na década de 80 do corte de cana não tinha. Trabalhadores que morriam ali a exaustão, né? E aí houve um protesto na cidade de Guariba, vocês podem pesquisar depois na internet, de até ônibus serem virados, né? Ela começa pacífica, porque o trabalhador começa a reclamar, né, sobre suas condições, e de repente ela passa a ser uma revolução, digamos assim, pegando em mais bruta, tá? Uma revolução que vai de fato às vias, né? Então, mas que consegue muitos benefícios. A partir dessa revolução é preciso rever a Constituição trabalhista para aquele segmento específico, né, para o trabalhador rural. E aí você tem ali uma série de direitos que são colocados que vai beneficiar esse trabalhador, né, que a partir de então, depois é preciso muita fiscalização para ver se isso realmente está acontecendo. Então, no geral, as revoluções, ela traz essas mudanças no cotidiano daquela sociedade, tá? E cada revolução traz uma condição específica, tá certo? E que a gente tem que analisar, parar, ver se ela realmente beneficiou a população ou não, né? Se ela realmente, aquilo que se pedia, aquilo que se lutava, ela foi atendida ou não, e para quem foi atendida e de que maneira que foi atendida, né? Muitas vezes essas revoluções, como eu falei, acabam sendo contempladas,
mas não acabam beneficiando de fato aquele que se buscou a revolução, tá certo? Eu espero ter feito uma análise aí sobre as revoluções de maneira geral. Os aspectos de todas as revoluções vocês vão encontrar na aula do Centro de Mídias, tá? Esse aqui é só um apanhado, uma conversa que nós estamos tendo sobre revoluções e revoltas, para que a gente possa entender a importância delas, né, e como elas transformam a nossa sociedade. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? E aí, uma boa aula a todos. Façam as atividades, entreguem, tá beleza, pessoal? Abraço e até mais.